Queremos agradecer, né, por essa música, por essa poesia que tem aí, que nos traz algumas memórias e apresentam também aí algumas cenas. Muito obrigado, Aniquele, por essa mensagem musical. Nós temos um desafio, né? Nós estamos aí nos aproximando do Dia dos Namorados e nós temos um desafio agora para a igreja, para que as nossas irmãs, para que os nossos irmãos também, né? Para que vocês se organizem e vocês possam aí no sábado à noite organizar uma linda mesa e preparar um jantar. E nesse jantar, o desafio é que vocês preparem. Eu vou pedir a Vanessa para que poste aí durante, quem sabe, os próximos dias aí algumas sugestões para vocês nas redes sociais da igreja, para que vocês caprichem. E no dia 12, no sábado à noite, vocês vão receber uma mensagem especial. O pastor Rafa gravou na segunda-feira. Vai estar disponível no site da igreja a mensagem da igreja do IACS para essa data tão especial, que é uma data dos namorados, da família, do casal, para que vocês possam assistir. É questão ali de 7 minutos, mas tem uma palavra, né, que traz a memória, a data, e também uma oração especial. E além disso, eu gostaria que vocês postassem essa foto para nós. Como? Você vai digitar o telefone do WhatsApp da igreja, vai mandar para o WhatsApp da igreja a sua foto, e aqueles que enviarem, você estará participando de um sorteio, não de um, de vários sorteios. E eu quero dizer para você que esse desafio é uma organização do Ministério da Família da Igreja. É a irmã Rosaura, juntamente com o Roni Abreu e a equipe. E eu gosto de dizer que a Rosaura é generosa nos presentes. Ela trabalhou muito durante a semana, correu, tem bons presentes e vários presentes. Então, eu gostaria que a igreja se contagiasse com essa possibilidade de dizer, vamos montar uma mesa e vamos participar. E aí manda para o WhatsApp da igreja. Se você tiver dificuldade, qual é o WhatsApp da igreja? Só depois, então, solicitar. O pessoal aí no chat também pode anotar, as pessoas que estão responsáveis aí para colocar, para que você possa registrar esse momento aí. E a gente não poder presentear você. E a gente, num período de pandemia, a gente fazer uma diferença e trazer um ar de romantismo para dentro do casamento. Eu quero, nesse momento, então, convidar você para que você possa novamente curvar a sua fronte. E antes de abrirmos aqui a palavra de Deus, eu quero fazer uma oração e incluir aí os nomes e os pedidos que foram feitos, mas também pelo momento agora em que nós iremos compartilhar a palavra de Deus. Oremos então. Querido Pai que estás nos céus, agradecido estamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua igreja. Obrigado também, Senhor, porque na igreja ou em casa, nós estamos sintonizados, ouvindo a Tua voz, a Tua palavra. E que Deus, neste momento, possa nos usar como instrumento para transmitir o recado à Tua igreja e ao Teu povo. Abençoe, Senhor, os diversos pedidos que foram aqui mencionados, aqueles que estão também no coração dos Teus filhos, e abençoe, irmão Danilo, seja nesse momento, esteja com os médicos, aquela equipe que está ministrando esse procedimento. Tu conhece muito bem o estado do irmão Danilo e sabe que o coração dos filhos, dos netos está bem apertado nesse momento, mas que Deus também possa trazer esperança ao nosso coração. Nós rogamos as Tuas bênçãos, não que haja em nós merecimento, Senhor, porque nós não merecemos nada, mas nós fazemos isso confiantes em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho aí o desafio de falar de um tema sobre envelhecimento. Envelhecimento com propósito. E eu quero começar dizendo para vocês que nós temos um pregador que escreveu a respeito do envelhecimento. E ele escreveu um livro, que foi o Billy Graham, A Caminho de Casa. Ele escreveu esse livro já no final da sua vida. E ele ali diz algumas coisas interessantes.
E uma delas é que a velhice não é para os fracos. A longevidade é uma bênção de Deus. E nós precisamos estar preparados para o envelhecimento. E ele disse que a velhice é um privilégio, mas também é uma bagagem pesada. Porque quando algumas pessoas, geralmente ao se referir à velhice, elas dizem a melhor idade, ou a idade de ouro. Essa fase aí outonal da vida, ela não é uma fase indolor, ela tem dor. E muitos colhem na velhice os amargos frutos que plantaram na juventude. Algumas negligências, relacionamentos construídos de maneira errada, falta de cuidado com a saúde, às vezes o trabalho demais, exagerado e tantas outras coisas que no momento da velhice vão cobrar o seu preço. E outros também enfrentam na velhice a questão da solidão, que não é uma tarefa fácil, uma tarefa difícil. E é por isso é importante a gente investir nos relacionamentos dentro da família, né, principalmente para que os filhos, para que essa estrutura familiar possa estar bem sólida para nos ajudar no momento da velhice. E ele diz ainda, a velhice ditosa é resultado de uma semeadura feita ao longo da vida. E nós podemos envelhecer com propósito, com dignidade. E eu posso dizer para você, envelhecer, acima de tudo, com espírito cristão, de acordo com a palavra de Deus. E existe agora um pensamento que eu quero ler também nessa fase, nesse momento agora inicial, que foi escrito por um historiador, um filósofo. Ele escreveu há muitos anos atrás, que foi Cícero. Talvez é uma das primeiros registros que nós temos na história sobre esse fato do envelhecimento. E ele escreveu assim, acaso os adolescentes deveriam lamentar a infância e depois de terem amadurecido chorar a adolescência? A vida segue um curso preciso e a natureza dota cada idade de suas qualidades próprias. Por isso a fraqueza das crianças, o ímpeto dos jovens, a seriedade dos adultos, a maturidade da velhice são coisas naturais que devemos apreciar. E ele diz, cada uma em seu tempo. E se eu pudesse aqui em poucas palavras resumir o que Cícero escreveu, existe um livro, eu li esse livro que ele escreveu sobre envelhecimento, eu poderia dizer para você o seguinte, ele diz que em cada momento da vida existe uma beleza. A beleza de ser criança, a beleza de ser adolescente, de ser jovem, a beleza de ser adulto, né, nessa fase produtiva, mas existe também a beleza diante do envelhecimento. Mas o que está acontecendo hoje, nos nossos dias, com os nossos idosos? Porque quando nós olhamos para esse processo do envelhecimento, uma nova identidade está sendo formada. E não é só diante das pessoas idosas, de todas as pessoas, mas os idosos também não escaparam dessa desconstrução que existe no nosso mundo, que surgiu aí nos meados do século XIX, e que agora cria uma nova identidade, um novo tipo de idoso, de velho. E eu quero pontuar algumas coisas, porque eu imagino que cada um de nós vamos entender o que eu estou querendo apresentar para vocês e o desafio que a Bíblia também vai apresentar para nós. Hoje nós temos políticas públicas que estudam, analisam e começam a ser discutidas para favorecer, mas não só para favorecer, para organizar, mas também para pensar novos mercados, novas formas de lazer. E
E não é porque eles estão olhando para os idosos e dizendo assim, nós temos uma preocupação com o idoso. Existe sim uma preocupação com o idoso, mas dentro dessa nova estrutura, existe também ali um desejo de que a pessoa, ao envelhecer, ele continue sendo produtivo. E essa produção acontece através do consumo. É interessante que a pessoa, ao envelhecer, ele continue consumindo. Por isso, então, surge os diversos passeios da terceira idade, surge os bailes da terceira idade, surge, então, as promoções que favorecem a vida do idoso, para que ele continue produzindo, que ele continue gastando e que ele continue sendo útil dentro da sociedade. Que ele possa consumir, que ele possa produzir renda e, ao mesmo tempo, se incentiva que ele cuide também da saúde, para que evite também aí danos aos cofres públicos, tantas outras coisas mais. E esse estilo de vida que agora está sendo apresentado como esse novo modelo de envelhecimento, ele traz agora, então, o que nós chamamos, o que as pessoas estão chamando de uma nova juventude. Uma nova juventude que surge na terceira idade. Ou, quem sabe, a idade do lazer. E essas duas nomenclaturas aparecem nas literaturas hoje, quando você vai estudar um pouquinho sobre os idosos. O que é essa nova juventude? É você envelhecer, dizendo, com vigor, sem sofrimento, mas com muita euforia. Então, para isso acontecer, se vende uma imagem de que você precisa ficar mais jovem, de que aí aparecem, então, as plásticas, aparecem os silicones e outras coisas que aparecem dentro desse espaço. Mas também existe a idade do lazer. Então, aí aparecem os bingos, aparecem as excursões, aparecem várias coisas para explorar esse novo momento dentro da melhor idade. O que eu quero pontuar para vocês nessa noite é que, diante dessas novas invenções, dessa nova identidade que está sendo imposta, e ao mesmo tempo isso é colocado na mídia e a gente acaba comprando essa ideia, isso também vai ganhando as dimensões do nosso coração, da nossa vida, e agora nós começamos a ter um comportamento diferente. Só para vocês entenderem o que eu estou querendo, nesse momento, afirmar para vocês. Há muitos anos atrás, quando ainda era um jovem que desejava fazer teologia, o pastor da minha igreja, e ele disse assim, ele reuniu a comissão da igreja, e ele então começou a apresentar ali algumas falas para valorizar os jovens da igreja. E eu me lembro muito bem que ele disse assim, vocês podem pegar uma pessoa idosa, e aí ele começou a citar várias pessoas idosas na igreja. E aí ele começou a mencionar o nome de pessoas que eram idosas, que haviam se batizado recentemente. Ele diz, quando nós olhamos para essas pessoas idosas, e aí ele foi mencionando o nome, ele disse, eu creio que essas pessoas, elas estão envelhecendo, vão continuar envelhecendo, e elas vão morrer aonde? Na igreja. Ou seja, vão morrer em Cristo. Não vão abandonar a fé. E aí ele olhou para a comissão da igreja e disse assim, mas o mesmo eu não posso dizer a respeito dos jovens. Mas o tempo passou. O tempo passou. O desafio com os jovens é imenso. Mas eu pergunto para vocês, será que alguma coisa mudou em relação aos idosos? Será que hoje eu posso chegar e dizer assim, olha, essa pessoa está sendo batizada na igreja, tem aí, já está dentro da categoria da terceira idade, já tem mais de 60 anos. Será que eu posso hoje, pastor Elber, dizer assim, essa pessoa que também vai morrer na igreja? Mudou, queridos, mudou tudo, mudou muito, porque com essa revolução que aconteceu, os idosos também descobriram agora um novo mercado e uma nova vida.
E a postura do idoso também mudou. E é justamente sobre isso que a Bíblia tem algumas orientações para nós. Como é que nós devemos envelhecer? E todos nós que estamos aqui, né, alguns já envelheceram e gostariam de continuar envelhecendo. Os que são jovens aqui, né, Jorge? Eu acho que também você gostaria de envelhecer, porque ninguém quer morrer jovem. Então, todos nós, de uma certa forma, queremos envelhecer, a não ser que nós tenhamos o desejo de morrer jovem. O que a Bíblia diz para nós a respeito do envelhecimento? Como é que nós devemos envelhecer? De acordo, quem sabe, com algumas normas deste mundo? Será que existe alguma coisa errada de viajar, pastor Elbio? Não. Será que existe alguma coisa errada de viajar? Hein, irmão Renato? De pegar o Fusca e dar um passeio com a esposa em alguns lugares interessantes? Não. Mas por que a Bíblia traz isso para nós? Eu quero então convidar você para que você possa abrir agora a sua Bíblia no livro de Tito, no capítulo 2 e nos versos de 1 a 5. E a Bíblia diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Versículo 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Versículo 4. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Versículo 5. A serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Aqui está o texto no Novo Testamento que descreve de maneira muito clara alguns princípios para nós a respeito desse envelhecimento. E aqui começa citando, em primeiro lugar, os homens idosos. E começa a mencionar algumas coisas que os homens idosos precisam, mas não são só os homens idosos. Aqui também está classificada as mulheres idosas. Tá? O texto apresenta primeiro essa referência aos homens, mas tudo que é mencionado aqui para os homens também compete às mulheres. Só que o apóstolo Paulo acrescenta alguns elementos a mais para as mulheres, que nós vamos citar. Então, a primeira coisa, dentro desse envelhecimento para homens e mulheres, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que nós deveríamos ter domínio próprio. O que é domínio próprio? Queridos, literalmente, o texto aqui, ele está fazendo uma referência a você ter controle, apetite sobre o desejo de utilizar vinho. O texto está se referindo a isso. Mas a falta de domínio é justamente a ausência de você controlar os apetites da vida. Aqui está falando de bebida, está falando de alimentação, mas aqui está falando desse domínio próprio que cada pessoa precisa aprender, especialmente diante da terceira idade, ele já deve ter adquirido isso. Ele tem que ser uma pessoa de domínio, de controle, que é onde o vinho ou a alimentação não domina mais a sua mente e os seus hábitos. Ele tem que superar alguns desafios da vida. E ele fala disso. E havia ali na ilha de Creta, né, para o corpo onde essa igreja, essa carta foi escrita, eles viviam de maneira assim, abusavam dos prazeres. Então, quando Paulo está escrevendo aos homens idosos e às mulheres idosas, ele está dizendo, vocês precisam ter domínio, para que vocês possam ensinar,
para que vocês sejam referência para os outros que são mais jovens. Também ele apresenta assim, que o idoso e a idosa deveriam ter reputação que deveria ser aprovada. Trata-se de uma pessoa com uma vida correta, de um caráter impoluto, com um bom testemunho com as pessoas de dentro, de fora da comunidade, alguém que não tem brechas no escudo da fé, o comportamento do homem ou da mulher idosa deve ser um comportamento solene, que representa verdadeiramente o Cristo que essa pessoa conhece. Uma fé madura, algo bem estruturado, que a pessoa possa olhar e dizer, eu vejo Cristo. Sabe, queridos, não se trata de ter o rosto sério ou um ar triste, mas se trata sim de que o idoso e a idosa devem representar a eternidade no seu rosto e na sua vida. E que o seu olhar possa transmitir a bondade e a misericórdia de Cristo. E ainda o texto aqui menciona que homens e mulheres idosos deveriam ter atitudes equilibradas. Isso em palavras, gestos, ações, comportamentos. É como se o texto dissesse assim, eu posso esperar palavras inapropriadas, gestos inapropriados, não maduros, de repente, do outro grupo, de repente dos adultos, de repente dos jovens, das crianças, mas não dos idosos. Os idosos deveriam ter essa postura de equilíbrio nas suas atitudes. Sabe, durante a juventude, nós precisamos olhar e perdoar, quem sabe, a instabilidade, a insensatez, a negligência, né, dos jovens. Nós devemos ter misericórdia e calma e paciência, mas essa postura de falta de experiência, de uma postura de identificação com o Evangelho, nós devemos esperar que isso exista na vida de um idoso cristão, de um ancião cristão. Irmãos, eu quero aqui mencionar para vocês, por exemplo, quando nós estamos diante de uma comissão de igreja e o irmão Mário, esposo da Terezinha, começa a falar, eu paro para escutar. Primeiro pela educação, depois pela postura, porque em nenhum momento ele fala para ofender, fala para ajudar, sempre com sabedoria. Estou citando uma pessoa. Se você precisa, por exemplo, de um conselho financeiro, encosta em uma irmã que nós temos aqui na igreja, Conceição Abreu. Tu vai aprender um monte de coisa. Como lidar com essas questões financeiras. Experiência. Quando eu olho, por exemplo, para a vida, para alguns desafios, eu converso com o irmão Paulo lá do X, irmão, tu aprende. Olha a postura, a seriedade, a organização. Passa para nós isso. Então nós temos muito que aprender com pessoas idosas que estão ao nosso redor, que são exemplos para nós. Você já imaginou a professora Aparecida, né, com o conhecimento, com a experiência, o amor que ela tem a essa instituição? De vez em quando ela puxa a orelha, pastor, cuidado com essas palavras, corrige aqui. Nós temos que aprender. Queridos, as pessoas que estão aí, são os idosos, eles devem se colocar nessa postura de ser o quê? Exemplo para ensinar quem? Os mais jovens. E nós que somos mais jovens, devemos olhar para essas pessoas e dizer assim, eu preciso aprender. Então não deveríamos haver um conflito, né, entre os idosos, jovens, adultos, não. Nós temos que aprender a aproveitar a beleza de cada idade. E eu poderia citar outras pessoas idosas que nós temos aqui na igreja, e outras pessoas que na minha jornada como pastor, eu aprendi a amar e a considerar. Queridos, mas ainda falando a respeito dos homens, né,
ela diz assim que os homens devem ter uma fé sadia, uma fé firme, uma fé que não são os problemas dessa vida agora, as dificuldades, as perdas, que vai abalar. Mas essa fé está bem estruturada, bem alicerçada, porque representa uma jornada e uma caminhada com Deus. O amor da pessoa idosa deve ser um amor também sadio. Eu preciso ter tolerância, eu preciso aprender a olhar para o outro e ter o comportamento de Cristo, não ser uma pessoa intolerante diante das falhas, mas olhar com virtude e esperar esse olhar de amor. E o texto também menciona que os idosos devem ser sadios na paciência. Os anos de vida de um ser humano devem ajudar a retemperar o homem e a mulher como aço, né? Aquelas coisas, o corpo vai perder a sua força, vai se tornar frágil, mas essas pessoas se tornarão fortes na fé, para suportar os golpes da vida. Então o idoso, ele pode até ser frágil, de repente na estrutura física, pelo tempo, mais fortes na sua fé. Sabe, queridos, às vezes eu me lembro de alguns pastores, de alguns anciãos de igreja, eu vi que exemplo dessa paciência, desse crescimento em Cristo, mesmo diante de situações tão difíceis. As pessoas mostram uma segurança na fé. Mas a segunda parte desse texto fala aqui agora para as mulheres, né? E novamente eu digo agora, se está falando para as mulheres, também está falando para os homens, né? Então agora vejam só, assim como todas essas práticas foram apresentadas na Bíblia aqui para o homem, elas são incluídas também para as mulheres. Só que o texto apresenta 2 detalhes com relação às mulheres idosas. E o primeiro deles, elas deveriam ser cuidadosas quanto à maneira de viver. E aí, menciona 2 aspectos. Aonde as mulheres precisam ser cuidadosas? Primeiro, ele apresenta a maledicência. A maledicência é uma palavra que aparece aí, que descreve os caluniadores. E a palavra é diabolos. E a gente já sabe que a palavra diabolos vem da palavra diabo. E o diabo é o patrono das pessoas que se entregam à calúnia, à fofoca, à maledicência. A maledicência, ela é diabólica, tanto na fonte como no seu caráter. E as mulheres idosas cristãs jamais deveriam permitir esse tipo de comportamento na sua vida. Mulheres que falam pelas costas, boateiras, que sempre estão atrás de novidades. O Tiago, irmão de Cristo Jesus, escreveu assim: a língua é fogo, é veneno. Salomão diz que a língua é morte, que na língua existe morte e vida estão no poder da língua. Esse é o primeiro problema que ela menciona, que as mulheres cristãs idosas deveriam cuidar. E o texto também apresenta aqui a embriaguez, que as mulheres cristãs deveriam cuidar da sua vida para que não se tornem embriagadas. Irmãos, você quando olha uma pessoa embriagada, seja homem ou mulher, a pessoa perde a honra, perde a dignidade, perde a noção do ridículo, perde a noção do tempo, da família. E é isso que o texto está dizendo. Que jamais uma mulher cristã, ao envelhecer, deveria ter atitudes de uma mulher embriagada, que perdeu a honra, que perdeu a dignidade, que perdeu o carinho pela família, que corre agora atrás dos prazeres. Sabe, queridos,
São situações que o texto apresenta para nós. E a segunda coisa que o texto mostra para nós, primeiro é como as mulheres idosas deveriam viver, né? Evitar a maledicência e a embriaguez. E a segunda coisa que o texto apresenta para nós é que as mulheres idosas, elas deveriam ser discipuladoras. Essa palavra é uma palavra hoje bem conhecida no nosso vocabulário religioso, porque se repete muitas vezes. E o que isso quer dizer? Quer dizer que as mulheres mais velhas, vamos dizer assim, mais antigas, mais experientes, elas devem ensinar quem? As mais jovens. E aí o texto diz aqui, ensinar o quê? O amor à família, ao esposo, o carinho, as obrigações, a sua responsabilidade diante das obrigações do lar. Ou seja, as mulheres mais velhas deveriam educar as mais jovens. E diante das dificuldades que as mais jovens têm, quem sabe no casamento, no relacionamento, na administração da vida, elas deveriam ser o quê? Mestras, para ajudar, para socorrer. Olha que missão! Então Deus coloca tanto para o homem como para a mulher, idoso, que existe agora uma tarefa que nós precisamos fazer, que é preparar a nova geração dando exemplo, mas também ensinando. Pelo exemplo, orientando. E isso nós devemos fazer. Eu não sei quantos de vocês conhecem, mas existe um salmo na Bíblia, que é o Salmo do Idoso. E eu quero convidar você para abrir. Eu não vou ler o salmo todo, apesar dele ser lindíssimo. É uma oração do idoso. E daqui a pouco, você que está em casa, você que está aqui, pode aproveitar e ler. Mas, capítulo 71 e o versículo 18. O texto diz assim: não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. Queridos, qual é a missão? Qual é o objetivo? Qual é o propósito que Deus tem para nós diante da terceira idade, da quarta idade ou da melhor idade? Qual é o propósito? Qual é o desafio? Qual é a missão que Deus está nos concedendo neste momento e dizendo, olha aqui idoso, olha aqui idosa, o que você precisa fazer? Não me desampares, pois, ó Deus. E aí diz assim, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. Queridos, existe uma responsabilidade que está em cima dos ombros dessas pessoas que estão experientes, que amadureceram e que aprenderam a envelhecer em Cristo. A transmissão do poder de Deus, o reconhecimento e a transmissão do Evangelho. Pregar para os filhos, pregar para os netos, mostrar a bondade e a misericórdia e a graça de Deus. Esse é o trabalho que Deus está dizendo para nós. Existe, queridos, uma forma hoje de envelhecer que talvez moldado aí pela cultura, pelo consumo, daqui a pouco a gente está entrando por essa, de aproveitar o prazer, de querer, quem sabe, um novo casamento, uma nova aventura, mais e mais viagens. Tem coisas que nós podemos fazer que são lícitas, mas existe uma missão que Deus nos confiou. Esse evangelho nós precisamos passar o bastão. Esse evangelho precisa ser comunicado. Quando você leciona e você está ali com aquela turminha do 5º ou 6º ano,
E aí você escuta muitos pedidos de oração por eles, porque geralmente é nesse período ali que eles vão perdendo os avós. E eles choram numa sala de aula, dizendo, olha, minha avó, meu avô. Como é triste, porque eles se apegam. Pergunta para minha filha, para o meu filho, o amor que eles têm e a alegria deles, a euforia, quando eles sabem que a avó vai visitá-los, quando o avô vai visitá-los. Mas o desafio que nós temos nesse momento é de envelhecermos, de permitir ser instrumento nas mãos de Deus. Está aí o desafio de envelhecer com propósito. Que Deus possa, nesse momento, nos abençoar. E que nós possamos compreender a vontade de Deus e aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Vamos, nesse momento, nos colocar em pé, então, e vamos orar ao nosso Deus. Querido Pai que estás nos céus, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado pelas tuas palavras, obrigado pelas orientações que Deus colocou e registrou aqui na Bíblia para nós. Senhor, muito obrigado, porque é um direcionamento muito mais seguro, é um direcionamento mais sadio. E eu tenho certeza, Senhor, que nós temos grandes desafios para essas pessoas que já estão vivendo a terceira idade, que já conseguiram a aposentadoria do trabalho, mas que agora têm um outro trabalho: transmitir o Evangelho, viver a fé, revelar esse Cristo para essa sociedade, aproveitar esse momento para testemunhar de uma fé madura, equilibrada, representando o nome de Deus em todos os ambientes em que eles possam circular e habitar. Senhor, cuide dos nossos idosos, abençoe e que eles sejam um instrumento nas mãos de Deus. E se existe, quem sabe, Senhor, nesse momento, alguém que está nos ouvindo, que está, quem sabe, percebendo que envelheceu, mas que falta todos esses valores que a Bíblia apresenta, que são valores necessários, que Deus possa ter misericórdia, que Deus possa perdoar, mas que dê uma nova chance para que ele possa construir a sua identidade, a identidade do idoso, não conforme essa cultura de consumo, conforme aquilo que o mundo dita, mas que possam ser homens e mulheres conforme a vontade de Deus. Nos abençoe, nos dando aí um restante de semana abençoada, é o que nós rogamos em Cristo Jesus. Amém. Amém.